Boa noite. Tá fraco. Boa noite. Isso. Vamos ficar em pé para iniciarmos a nossa segunda noite da nossa Assembleia Paroquial. E olha para a pessoa que está do seu lado e diga, seja bem-vindo. Isso, vamos cantar então, né? Fazer um momento de louvor, animação, agradecer a Deus por esse dia e principalmente esses 3 dias de formação. Nas palmas comigo. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, vem teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Mais uma vez. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade, entrar na intimidade do teu coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, Povo santo reunido, famílias restauradas, famílias restauradas, pelo poder do teu Espírito, pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, juntos, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Vamos levantar os nossos braços, vamos dizer assim, Senhor Jesus, derrama o teu amor. Coloca a mão em direção ao seu coração, derrama o teu amor no meu coração, na minha vida. E eu quero clamar o teu Espírito Santo para que ele possa nos conduzir nesta noite. Coloca a mão em direção aos seus ouvidos. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua palavra, o teu querer. Coloca a mão no seu coração, e o meu coração eu abro para a tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus, incendeia a minha alma. Vamos cantar isso então, pedindo ao Espírito Santo de Deus que vem nos incendiar. Espírito Santo, vinde falar em mim. Falar em mim. Isso, Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vem, Espírito Santo, vinde
Espírito Santo, vinde orar em mim. Orar em mim. Vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim. Orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia, 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 Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde falar em mim. Falar em mim. Isso, cante. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim. Falar em mim. Vinde, Espírito Santo, orar em mim. Espírito Santo, vinde orar. Orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, De libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma. incendeia minha alma, Senhor. Isso, mais uma vez, cante. Incendeia, incendeia, vem incendiar, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Quero chamar o Padre Micael a vir aqui para nós. E nós estendendo os nossos braços em direção a Ele, nós vamos pedir esse momento, como nós estamos cantando, cheios, repletos do Espírito Santo, possamos pedir cada vez mais, que Ele está cheio, repleto da graça de Deus, repleto do Espírito Santo de Deus, para que possa ser conduzido pelo Espírito Santo, e seja esses lábios de Deus para nós. Incendeia, isso, o seu canto seja essa intercessão. Incendeia, sim, Senhor Jesus. Cante, incendeia, incendeia, sim, Senhor Jesus. Derrama o teu Espírito Santo, derrama, Senhor, a tua graça. Sejamos conduzidos por ti,
sejamos conduzidos pela tua graça. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E vamos sentando. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Incendeia minha alma, Senhor. Então nós vimos ontem a nossa identidade. Essa pergunta de quem eu sou persegue a nossa vida e a nossa história. E o trabalho da nossa vida perante o Senhor Jesus, perante o próprio Deus, é buscar esta resposta. Só que, como nós dissemos ontem, o ser humano nasce e não é por geração espontânea que nós vamos sendo construídos na nossa própria identidade. Como foi falado ontem numa das perguntas, a importância da família. Então isso é real, não é só a lenda de Tarzan, mas existiu Homo feros, quer dizer, crianças que foram perdidas, cuidado por feras e não se desenvolveram, tá? Porque o ser humano ele é e tem uma estrutura para ser formado. Se ele não encontra essa estrutura, ele não é formado, não é? E a primeira instituição para formar o ser humano é a família. Então, o que é instituição social? Então, numa visão sociológica, instituição social é um instrumento para formar a pessoa, capacitando-a a viver em sociedade. Então, a família é esse primeiro instrumento para formar uma pessoa para que ela possa viver em sociedade. Por isso, uma criança que não tem família, ela vai para um orfanato, ela vai para uma outra instituição, que tem que dar aquilo que é o mais necessário, mas sempre vai se procurar uma família adotiva. Por quê? Porque é o lugar de formar uma criança. Então, esses instrumentos, eles são necessários. O segundo instrumento é a escola, por exemplo. Então, a família é o primeiro, a escola, como um instrumento para formar intelectualmente alguém. Mas existem outros, formais e informais. Informal, por exemplo, são os grupos de amigos que nós conhecemos na vida. Pode pensar, se você não tivesse certos amigos, certas coisas na sua personalidade, na sua identidade não existiria. Então, pessoas, por isso que tem a frase, né? Nós somos um feixe de relações, né? Pessoas entram na nossa vida e com traumas ou com alegrias, elas nos transformam. Então, um grupo de amigos, quantas pessoas aí na adolescência não fez loucura para agradar grupo de amigo? Não é verdade?
Então, esse grupo de amigos, que é um grupo informal, ele é um instrumento, uma instituição aí não formal, mas de transformação. Então nós somos, e falamos que nós somos católicos, apostólicos, romanos, né? E a igreja é uma instituição. É uma instituição. E a finalidade dessa instituição é formar cristãos. Tá? Unidos a Cristo, para formar essa pessoa verdadeiramente fiel a Deus e tudo aquilo que a gente sabe. Então, primeiro ponto, a gente entender o que é igreja. Ah, mas eu já sei. Que bom que você sabe. Então, nós vamos aqui aprimorar ou ter uma visão. Por quê? Sem saber como é a instituição, você não sabe como é a sua identidade. Você não sabe. Tem aquela historinha famosa, né, eu me converti porque eu conheci a palavra, porque eu idolatrava Nossa Senhora na Igreja Católica. Realmente isso é verdade, por isso que você perdeu a fé. Porque a Igreja Católica não ensina a idolatrar Nossa Senhora, e a Igreja Católica também é lugar do aprendizado da palavra. Então, você não soube fazer isso, por isso você perdeu a fé. E aí você procurou em outro lugar. Então, nós temos que ter claro, primeiro, e aí vai ser esses 2 pontos do nosso pensar hoje aqui. O que é esta instituição? Esse instrumento para nos formar e para nos levar até Deus. E segundo, de acordo com o instrumento, é a nossa identidade. Então, o que é essa identidade de ser católico? O que é ser homem e mulher de igreja? E aqui não é ironia, não, é esse o termo mesmo. Ser homem de igreja, ser mulher de igreja, ter a igreja entranhada dentro de si. Né? Ah, mas então tem que ser um fanático? O fanático também não sabe qual é a própria identidade. Ah, mas eu tenho medo de falar com pessoas de outra religião. Sabe por que você tem medo? Porque você não sabe quem você é. Quem é católico pode vir, como diz Santa Teresa, me dê um vidro de água benta e um crucificado, manda o inferno inteiro em cima de mim que eu enfrento. Agora a pessoa está tão inconstante dentro de si que ela não sabe quem ela é. E aí ela vira vítima de pessoas que falam 1000 coisas e aí a pessoa perde a fé. Tá? Então, quem é, não é o que é quem é a igreja, porque a igreja é um ente, a igreja não é só uma instituição, ela é um ente, tá? E o que é essa identidade na nossa vida? Então, a partir dessa visão, nós vamos saber o que falta e aquilo que nós devemos procurar. Identidade é algo que vai se formando e se aprimorando. Então, o padre sabe tudo. O padre não sabe, mesmo o cardeal Ratzinger, o Papa Bento, ninguém sabe tudo. A palavra de Deus é infinita. E é um procurar crescer na vida, a vida inteira. A vida inteira. Então, vamos entender isso. Então, primeiro, pegando a Sagrada Escritura, vamos pegar Mateus, a famosa Mateus 16, versículo 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19.
Então vamos lá no versículo 13. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Tá? Essa pergunta, Jesus está perguntando o quê? Qual é a identidade dele? O que estão falando quem ele é? Né? E usa esse termo Filho do Homem, porque vai puxar aquilo que é a profecia de Daniel e a profecia de Ezequiel. Ben Adam, Barnasha, é Filho do Homem, quer dizer, ser humano. Então, quem dizem que eu sou? Tá? Às vezes nós procuramos a nossa identidade na língua dos outros, e isso pode ser um problema, mas Jesus está usando aqui de uma pedagogia. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Tá? Por que esses 4 aqui? Primeiro, João Batista, porque João Batista tinha sido morto, né? Então, o próprio Herodes falava que, sabendo das obras de Jesus, ele falava: João Batista ressuscitou e está aqui para atazanar minha vida, né? Então vamos pegar o capítulo 14, versículo 2, e aí a fala de Herodes: e disse aos seus servidores: certamente se trata de João Batista, ele foi ressuscitado dos mortos, e é por isso que os poderes operam através dele. Então, eles estão falando, o povo, e aqui no caso Herodes, que Jesus seria João Batista que ressuscitou. Tá? Outros dizem que é Elias, né? A gente não precisa ir lá, mas depois se você quiser anotar para ver, 2 Reis 2:11, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, Elias é arrebatado ao céu, e o final do livro de Malaquias vai falar que Elias voltaria, tá? Então, alguns diziam que pelas obras de Jesus, ele se parecia muito com Elias, porque afinal de contas, Elias fez milagres, e Jesus também. E já que a Sagrada Escritura falava que Elias voltaria, então, esse daí é Elias que voltou. Outros falavam que era Jeremias, tá? Por causa o profeta mais parecido com Jesus é Jeremias. É Jeremias. Então falariam isso. Ou algum outros profetas. Conforme Deuteronômio 18, Moisés fala que haveria um profeta como ele. Então outros falavam que ele seria um outro profeta, tá? Então vocês veem, a identidade de Jesus está pulverizada diante do povo. Então não sabiam direito quem ele era. E aí vem a pergunta no versículo 15. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta tem que nos acompanhar todo dia. Eu não falei ontem do espelho? Aqui é o próprio Jesus. E Jesus fala para cada um de nós: para você, quem eu sou? Se eu fizer essa pergunta aqui, vai surgir: não, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado. Tá? Então vai ter várias respostas. Mas essas respostas, elas são quase que infinitas, porque é muito profundo isso.
Diante disso, se levanta Simão Pedro, no versículo 16, e responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, numa frase, Pedro responde quem Jesus é. No versículo 17, respondeu Jesus: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Bariona quer dizer o quê? É a mesma coisa de falar nós, cada um de nós, o nome e o sobrenome. Então, no aramaico, não tem sobrenome. Então, Shimon Bariona. Então, ele está falando o nome de Pedro inteiro. Então, está evocando a identidade de Pedro inteira. Né? Porque não foi um ser humano que te revelou isso. Não, aqui é a tradução litúrgica, né? Mas o meu Pai que está no céu. Carne e sangue é o homem todo, é a sua fragilidade. Então, o que Jesus está falando? Essa resposta de você proclamar que eu sou o Filho de Deus, não vem da tua humanidade, vem da graça do Pai que está em você. Então, aqui já começa algo para a gente acrescentar o que estava ontem. Então, toda aquela lista pode ter deixado algumas pessoas depressivas, né? Eu nunca vou atingir isso aí, então dane-se, acabou, minha vida não presta mesmo. São Paulo tem uma frase em 1 Coríntios 15 que é perfeita: eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Então, nós somos o que nós somos pela graça de Deus. Então, a construção da identidade, porque ontem a visão, vamos dizer, pende para um lado mais antropológico e etc. Agora, a gente não pode tirar a graça desse processo. Então, a transformação na vida dos santos acontece não pela carne e sangue só, também, mas pela vontade do Pai, pela graça de Deus. Então, nossa identidade também é formada pela graça de Deus, certo? É o que antigamente, né, se falava, eu sou, como no hino da capelania militar, né? Eu sou católico pela graça de Deus. A gente esquece isso, tá? Então, a igreja não é um clube que você paga adesão para entrar. A igreja é graça de Deus que eu sou católico. E é a graça que vai construindo a minha própria identidade. Então, aqui, a fala de Pedro de proclamar Jesus como Deus, como Messias, Filho do Deus vivo, veio pela graça de Deus. Então, há muita coisa no nosso ser que é formado pela graça de Deus. E não somente pelo processo humano somente. Tá bem? Por isso eu vos digo, que tu és Pedro, versículo 18, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aqui é claro que é o versículo central desse processo aqui, né? Tá? E nós vamos procurar entender isso aqui, porque aqui é importante. Quando você coloca isso aqui para protestante, e tem protestante que tem a capacidade de falar dessa forma: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Gente, isso daqui é desdizer do texto, né?
Jesus está chamando, e no original, que vai aparecer em Gálatas 1:2, é Kefa. É que pedra é feminino. Então, no original seria, por isso te digo, tu és Kefa, e sobre esta Kefa eu construirei a minha igreja. Tem gente que tem o sobrenome Rocha, né? Aqui não é a palavra rocha, porque rocha já o Senhor é minha rocha, é minha proteção, aí já é mais específico. Mas dá para entender. É essa coisa de ser alicerce. Ah, mas é a fé de Pedro que Jesus constrói a igreja. Claro que é a fé de Pedro. Então vamos fazer, e aí é o raciocínio protestante. Vamos separar a fé de Pedro. Tem como? Não tem como, gente. Então quando Jesus fala, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, ele está falando da pessoa de Pedro. E ele não separa a fé da pessoa. Como na nossa identidade não dá para separar a nossa fé daquilo que nós somos. A fé é como imagina uma trepadeira que se enrosca naquilo que somos, não tem como tirar. E assim acontece com Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, tá? Então, duas partes aqui. Primeiro, é eclesia, né? Vamos pegar Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 23, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2. Aqui aqueles que poderiam participar da assembleia, né? O homem com testículo esmagado ou membro viril cortado não poderia entrar na assembleia do Senhor. Qual outra tradução que vocês têm desse último termo, assembleia do Senhor aqui? Que é a última palavra do versículo. Qual outro termo que vocês têm? Porque vocês têm Bíblia diferente da minha aqui. Qual outra palavra que vocês têm aí? Admitido, mas em quê? Assembleia. Tem outra palavra assim, não assembleia? Todo mundo é assembleia. Oi? Como? Assembleia do Senhor, isso. Bom, primeiro é daqui que vem a Assembleia de Deus, tá? Agora, como é essa palavra aqui no original, que é kahal? Kahal no hebraico é esse conjunto de pessoas. Agora, o que é uma assembleia aqui? No grego, que o grego vai traduzir isso aqui, por eclesia. Eclesia é o quê? Ek é eis, para fora. Eclesia, kalem, é chamar. Chamar é convocar para fora. Então, é como se Deus chamasse o seu povo e o reunisse. Isso seria igreja, tá? Então, a voz de Deus é que une esse povo. Ficou claro? Essa é a etimologia da palavra igreja, que depois vai ter as suas modificações para chegar na nossa palavra igreja. Mas então é aquela que é convocada, é a assembleia convocada. Tá bem? Tudo bem? E aí, vamos voltar lá para Mateus 16, 18. Tem algo importante aqui. Se Jesus falasse assim: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra construirei a igreja. Certo? Mas
a gente dá muita importância para a palavra igreja, e está certo, tem que dar, mas a gente esquece do minha. É minha igreja. Então, quem convoca essa igreja, quem convoca essa assembleia, é Jesus. Certo? Tá? Agora, essa igreja, a gente poderia pensar assim, como que protestante pensa? Desculpa ficar falando dos irmãos, mas tem que falar porque a gente tem que saber qual que é a diferença. E ao saber a diferença, a gente tem que saber o que é igreja católica, o que é o pensar da igreja desde Lutero até hoje. Lutero falava da igreja espiritual. Então, para Lutero é assim, 10 pessoas se reúnem, tá? E formam a igreja. Tanto que, todos aqui já passaram alguma vez por isso. Quando você encontra algum irmão, ele pergunta como? Como que ele pergunta? Quando que ele quer saber qual é a sua igreja? Hã? Onde você congrega? O que quer dizer isso? Para o pensar protestante, é onde eu me reúno. É onde eu me reúno. Tá? Então vamos virar católico? Para a igreja católica não é isso. Tá? Mas então o que é para a igreja? A igreja não somos nós? Sim. Mas tem algo que precede. Para a visão da igreja é o quê? É em primeiro lugar aquilo que Jesus fundou. É o corpo dele. E como que eu me torno católico? Pelo batismo. E pelo batismo eu entro na igreja como ente que ela é, como corpo que ela é. Deu para saber entender a diferença? Tá? Não somos nós aqui que vamos ser a igreja só. Somos igreja sim, mas em primeiro lugar, não porque nós quisemos sê-lo, mas porque nós entramos e fomos assumidos pelo corpo de Cristo. A igreja nos precede. Ah, mas parece a mesma coisa. Não é. A diferença é fina, mas é muito importante tudo isso. Então, se a gente pega lá, Colossenses 1:24, Colossenses 1:24, cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor a seu corpo, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo é a igreja. Cristo tem quantos corpos? Quantos? Olha a dificuldade. Jesus tem quantos corpos? Um só. Não tem 3. Ele não tem o corpo dele físico, ele não tem o corpo que é a igreja, é o corpo que é a Eucaristia. É um só. Tá? Então, ser católico é essa consciência de que quando batizados somos, nós somos assumidos por esse corpo. Por exemplo, nós estamos aqui numa diocese, uma igreja particular. A igreja católica não é o conjunto das igrejas particulares. Sabe como que é o raciocínio? A igreja, ela vive, a igreja universal, no caso aqui a igreja católica, que católica quer dizer universal, ela vive aqui em Jataí, na diocese de Jataí. Tá? Então, mas parece a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A visão que católico tem de igreja é em primeiro lugar do corpo de Cristo. Depois ela se faz presente nas nossas realidades particulares. Não são as realidades particulares que formam a igreja católica, mas é a igreja lá em cima que desce até aqui. Então esse é o primeiro pensar que nós temos.
E as portas do inferno, as portas da morte, nunca vão prevalecer sobre ela. No versículo 19: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então, a igreja, ela comporta essa autoridade dada a Pedro, que para nós se transmitiu depois para Lino, Cleto, Clemente, e vem até hoje com o Papa Francisco, porque é dado por uma pessoa. E foi assim durante esses 2000 anos. Teve problema? Teve muito problema. Mas sempre Deus foi constituindo, fazendo crescer e conduzindo a sua igreja. Tudo bem? Tá? A partir daí, a gente vai pensar, a partir da Sagrada Escritura, tá? O que é ser católico? Né? Primeiro, Gálatas 3:26. Vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, a fé, ela é primordial nisso. Agora, a fé não é só acreditar. E conforme Hebreus 11, a fé é entrega. E essa fé que eu recebo da igreja, recebi da educação dos meus pais, recebi da educação das pessoas que entraram na minha vida, ela tem que crescer. E ela tem que ser vivida em conjunto, como nós vamos ver, tá? Nós, como cristãos, somos templos da Santíssima Trindade. Então, Romanos 8, 14, 15. Romanos 8, 14, 15. Porque todos vós que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então, quem vive em igreja, nós falamos ontem, uma das características de ser imagem de Deus é ser livre. A igreja tem que ser a casa onde a gente aprende a ser livre. Tá? Então, se vocês podem colocar lá no YouTube da vida, seitas e como se forma seita. Uma das formas de formar uma seita, quem quiser ser fundador de seita, que tem a receita. Então, para formar seita, primeiro, você tem que se apresentar como um iluminado. Segundo, você tem que ter todas as respostas. Terceiro, o teu seguidor, ele tem que ser cegamente te ver como um mensageiro de Deus. Quarto, não existe liberdade. A pessoa, quando entra numa seita, ela tem que pegar a liberdade dela e jogar fora. A partir daquele momento, ela se torna cegamente seguidora daquele fundador. Quinto ponto, nós e os outros. Quem é da seita está sempre certo, quem não é da seita está sempre errado. E quem é de fora é sempre inimigo nosso. Tá? Então, quem é católico tem que aprender a ser livre. E a igreja é a casa da liberdade. Agora, não é a casa da libertinagem, mas é a casa da liberdade, de formar pessoas a serem responsáveis por elas mesmas.
tá? E ser responsável pelos outros, tá? Somos discípulos, João 13, 34, 35. Dou-vos um novo mandamento, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se a gente for estudar o Novo Testamento, praticamente muita coisa tem referencial no Antigo. E tem autor que brinca que a única novidade do Novo Testamento é esse como aqui. Por quê? O amar uns aos outros está em Levítico 19, 18. Amar o próximo, está lá. Mas como que Jesus amou? Qual é a palavra? Como que Jesus amou? Qual é a única palavra que a gente tem que falar nessa hora? Não, gente. Está em toda a igreja. Como que Jesus amou? Para onde você olha? Cruz, gente. Entrega. Tá? No sofrimento. Na dar vida ao outro. Então, quando ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é nesse amor de entrega pleno pelo outro. Tá? Essa é a identidade. Agora, nisto vos reconhecerão como meus discípulos. Não é usando OPA, não é usando que nem nós usamos mini hábito, não é usando, vamos usar uma capa de 8 metros, não é isso, aquilo, não é ter tiara, não é isso, aquilo. É o amor como ele amou. Essa é a nossa identidade. Tá? Então, nesse processo todo, é que vão reconhecer se realmente a gente é cristão ou não. Ficou claro? Então, a nossa identidade e o viver em igreja, porque também não se vive a igreja no todo, você vive na sua paróquia. E todo mundo é santo em paróquia? Não. Então, quer melhor lugar para ver como esse versículo funciona? Cozinha de quermesse. É o melhor lugar para a gente saber se a comunidade está se amando ou não. Se está voando tampa, tá? Se está tendo aquela gritaria característica e um querendo comer o fígado do outro, quer dizer que esse versículo aqui ainda não está sendo vivido bem por essa comunidade paroquial. Tá? Por outro lado, nós vamos criar uma comunidade, vamos criar regra para tudo. Tudo, vai tudo ter regra. Vai ter um livro que vai ser dessa altura, vai descrever tudo que vocês devem fazer. Isso é ser cristão? Não. Tá? O cristão é esse aprendizado de amar, de se entregar, formado nessa liberdade. Tá? E aí vai ter obediência, certo? Que São Paulo vai falar em 2 Filipenses 2, 12. Obedecesse-me como eu estava presente, mas também quando eu não estava presente. Então aí sim, mas sempre para atingir a maturidade em Cristo. É engraçado aqueles postinhos de Facebook, né? Que tem coisa no Facebook que presta. E pega aqueles cachorrinhos pequenininhos, né? Tá? Os chihuahua da vida, né? Então, bravinho, quando o padre não vem. A hora que o padre vem, é aquela coisinha assim, né? Certo? Quer dizer, tem gente que se veste do traje da hipocrisia e finge amor o tempo todo. Então é preferível voar a panela dentro da cozinha da quermesse, mas vamos resolver esse problema, do que ficar uma comunidade artificial, que se finge
que ama, mas está louco para enfiar o punhal na costa do outro. Então, a liberdade é que vai mostrar quem a gente é. E essa é a característica da Igreja Católica. Então, pode pegar as falas do Papa Francisco, é mais ou menos nessa linha. Por isso a coisa da sinodalidade, aquela coisa toda, né? O caminhar junto, né? Amigos, João 15:15. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, comunidade que vive igreja, tem que ser uma comunidade de amigos de Jesus. Tá? E amigo muitas vezes vai ter problema, vai ter briga, vai ter tudo isso como a gente fala. Mas vai sempre procurar o bem. Tá? A partir do que o Senhor Jesus nos ensina. Tá? Somos povo sacerdotal e régio, 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo de particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas alcançastes misericórdia. Numa palavrinha de 2 minutos, vamos pensar na estrutura pastoral da igreja. Tá? E esse versículo aqui, como Mateus 28:20, nos ajuda a pensar isso. A estrutura da igreja é aquilo, quem é da pastoral do batismo, quem vai em batismo, quando o padre vai ungir a criança com o óleo do crisma, logo após ela ser batizada, o padre fala, consagrados como Cristo, sacerdote, profeta e rei. Essa palavra não é aleatória, ela é a essência da nossa pastoral, ela é a essência daquilo que somos. Cristo, profeta, sacerdote e rei. Essa é a estrutura da pastoral. Profeta, toda a dimensão da palavra. Nós somos formados pela palavra. E aí está toda a estrutura da catequese batismal, da catequese de primeira Eucaristia, da catequese do sacramento do crisma, do curso de noivos, da dimensão da pastoral da família, tanto a pré-matrimonial, matrimonial e casos especiais, toda a formação do povo de Deus, isso que está acontecendo aqui, é a dimensão de Cristo profeta. Formados pela profecia, pela palavra, nós vamos ao encontro do Senhor na graça, que é a dimensão sacerdotal, que é toda a estrutura da liturgia da igreja. Aí, ministério de música, coroinha, acólito, leitor, ministros, da distribuição da Eucaristia, acolhida, tudo aquilo que gira em torno do altar. Então, formados pela palavra, nos encontramos com a graça no altar. Transformados ou crescendo na graça, aí nós podemos servir. Aí nós somos rei, porque ser rei é servir. Tá? E aí vem toda a dimensão do serviço caritativo da igreja. Aí vem Vicentino, pastoral da solidariedade, pastoral da criança, pastoral do menor, o dízimo, toda a dimensão caritativa da igreja. Mas isso não é, eu sou mais da palavra. Não, você é tudo, não tem modo de escolher isso. Você pode trabalhar na catequese, mas você tem que ter as 3 dimensões. Então, se você vê uma igreja só da palavra, vira uma escolinha. Uma igreja só da liturgia é sacramentalista, é mágica. A igreja não é assim. Tá?
uma igreja só do serviço da caridade. O importante é fazer caridade, o resto não serve. O Papa Francisco tem uma frase perfeita para isso. A igreja não é uma ONG caritativa. O serviço da igreja de caridade, ele está alicerçado na graça e está alicerçado na palavra. Então, esse versículo aqui de Pedro e Mateus 28, 20, nos dá a estrutura daquilo que é o viver a igreja católica. Então não vem com essa, eu sou mais Marta que Maria, você tem que ser as duas. Não vem com essa história, eu sou da ação, eu não sou de rezar, eu sou de rezar, não sou da ação. Esse negócio de ficar rezando e não trabalhar, você é vagabundo. Esse negócio de agitação, de trabalhar que nem cavalo e não rezar, você é ativista. Então não vem com essa história, eu quero opinar, não tem opção, você tem que trabalhar nos dois. Você tem que rezar e você tem que pregar, você tem que entrar na liturgia e você tem que servir, não tem opção. Então isso daqui nos dá, isso é ser católico, gente. Isso é estrutura de igreja. Mas a pastoral, que nem aquelas brigas, né? Pastoral dos Vicentinos, pastoral social, tá vendo, reza lá, mas não faz nada. Aí vai a turma lá do apostolado da oração, tá vendo, só é trabalhar e não reza. Isso não leva a lugar nenhum. Então, você que olha, irmão, você tem que trabalhar as 3 dimensões. E essa visão tem que estar na nossa mente. Claro, tá? É que aqui não dá tempo, é óbvio. Mas isso daqui você pode pegar e ver a Bíblia de 1000 modos diferentes. Eu garanto para você que essas 3 dimensões vão estar de Gênesis a Apocalipse. Tá? Ela é a estrutura da compreensão da pastoral da igreja, tá? Vamos pegar 1 Coríntios, e agora nós vamos ver quais são as características desse viver em igreja, tá? Por quê? Porque a gente corre o risco de ter uma visão idealizada de igreja. E às vezes a gente até quer impor essa visão para os outros. Então a gente sempre tem que fazer o esforço de procurar aquela que é a igreja de Cristo. Primeiro, gente, essa igreja que é corpo de Cristo é uma realidade divino-humana. Como Jesus é um homem e Deus, a igreja como corpo dele é uma realidade humana e uma realidade divina. A igreja não é só uma realidade humana, e a igreja não é só uma realidade divina, ela é uma realidade humana e uma realidade divina. Por isso que o povo fica embasbacado diante da igreja católica. Por quê? Porque não consegue entender. A igreja é a instituição mais antiga do mundo. A instituição, vamos dizer, claro que a família vem antes, óbvio, o judaísmo vem antes, mas igreja como se fosse, desculpa a palavra, uma empresa, não é isso, mas para vocês entenderem, com estrutura hierárquica, com estrutura organizacional, com um governo único, e perpassando 2000 anos, só a igreja católica. Só a igreja católica. E Voltaire, na sua ironia, falava, se não fosse o Espírito Santo, os padres e os bispos tinham acabado com a igreja. E ele está certo. A igreja vive por graça de Deus. Tá? E não porque a gente conduz. Tá? Então vamos ver quais são as características da igreja católica. E, portanto, deve ser características que devem fazer parte da nossa identidade de ser católico. Tá? Nós já falamos algumas, mas agora,
para finalizar, vamos ver essas. 1 Coríntios 12, 12. O corpo é um, e não obstante tem muitos membros. Mas muitos membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Então, primeira coisa de ser católico. Quando a gente fala católico, gente, a gente fala universal, porque é uma tradução para a gente poder entender. Mas não é universal porque a igreja está no mundo inteiro. Não é, também é essa a acepção, mas não é a primeira acepção essa. Tá? A primeira acepção é universal, porque não tem ninguém que possa ficar fora dessa estrutura. Só se a pessoa quiser ou tem outra estrada. Mas qualquer um, se quiser ser católico, pode ser. Isso é universal. Então você pode ser branco, preto, amarelo, azul, verde, não tem problema nenhum. Tá? Então, essa característica do nome católico. Todos são chamados a essa unidade católica. Agora, São Paulo vai pegar a imagem do corpo. O corpo é um. Então, a igreja é unidade, não uniformidade, é unidade. Mas, ao mesmo tempo, diversos membros. Então, a lei é essa, em primeiro lugar, unidade na diversidade. Não é só unidade e não é só diversidade. O mais importante é o E. É unidade e diversidade. E aí o na até ajuda a entender. Unidade, mas vivida na diversidade. Jesus viveu assim, gente. Tá? Então, quem é os apóstolos de Jesus? A começar, tem até um traidor na história, mas tem um Pedro que tem um gênio do cão, né? Tem Mateus. Mateus era cobrador de impostos, de quem? Do Império Romano. E tinha Simão. Simão era zelota. O que é zelota? Zelota ou sicário, sicário vem de sicar, que é faca, que é uma pequena espada, porque eles lutavam contra o Império Romano. Agora, imagina a conversa dos dois dentro do grupo. Não é que nem briga de grupo de WhatsApp, né? Mas por que Jesus foi escolher isso? E ele escolheu essas pessoas. Jesus não tinha problema em sentar na mesa de Mateus. Vocês podem imaginar o tema da conversa ali? Tá? E ele era recriminado por sentar com pecadores. Então, essa unidade na diversidade é vivida pelo próprio Jesus. E é a primeira característica nossa. Segundo, versículo 13. Fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, todos bebemos de um único Espírito. Essa unidade e diversidade, ela não vem do nosso esforço, ela é vivida pela graça que vem dos sacramentos. Aqui, tanto o batismo, como bebemos do Espírito, a gente pode realmente pensar na Eucaristia, tá? Então, os sacramentos é que nos dão a graça de viver essa unidade na diversidade, essa harmonia dentro da cozinha da quermesse, certo? É só pela graça de Deus que tem hora que a gente consegue viver em igreja, tá? Então, não aposta muito na tua própria força só. A gente tem que viver a partir da graça de Deus. Mas, por outro lado, eu vou trabalhar o humano também. Eu vou ter que saber que tem judeu e grego. Eu vou ter que saber que tem escravo e livre. Eu vou ter que saber que vai ter pessoas diferentes de mim. Eu vou ter que aprender a conviver com isso.
Certo? Terceiro ponto. Então, unidade na diversidade, vivida a partir do sacramento, da graça sacramental. Versículo 14. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Viver em igreja é dizer não à uniformidade. Então, não é desejo de Jesus, vamos fazer todo mundo igualzinho, vamos fazer um uniforme branco, para todo mundo usar o mesmo uniforme branco. Mesma coisa, todo mundo tem que ser igualzinho, todo mundo tem que pensar igualzinho, todo mundo tem que ser igualzinho. Não. Tem a unidade? Claro, a unidade da fé, um só batismo, uma só fé. Não é que você vai fazer um festival de heresia com isso. Nós vamos viver a verdade, mas vamos ver essa verdade na especificidade de cada um. Então, o corpo não é um membro só. Não é um membro só. Deu para entender? Tá? Quarto ponto. Então, unidade na diversidade, vivida a partir da graça, não há uniformidade, mas é um lugar no corpo, é designado por Deus. Então, 1 Coríntios 12, 18, eu peguei só um trechinho aqui, depois se vocês quiserem, vocês podem ler do 15 até o 20. Deus dispõe cada membro no corpo segundo a sua vontade. Tá? Então, até o que nós estávamos pensando ontem, né? Então, todo mundo vai ser ministro da distribuição da Eucaristia. Então, vamos fazer todo mundo de ministro. Ok, vai dar um comunhão para o outro? Não dá, né? Todo mundo vai ser leitor? Não dá. Todo mundo vai ser músico? Desgraça plena, sabe? Certo? Desgraça plena. Então, esse lugar, Deus, lembra da estrada de boas obras que eu falei ontem? Então, Deus vai mostrando o seu lugar na igreja. E aí você vai fazendo isso. É tão importante um lugar quanto o outro. E aí, se é aquele lugar que eu vou ser santo, é aquele lugar. Então, se nós temos São Tomás de Aquino, São João Crisóstomo, padroeiro dos homiliastas, se nós temos a Arca do Evangelho, que é Santo Antônio, nós temos Santa Zita, a padroeira das empregadas domésticas, que acordava às 5 horas da manhã para ir para a missa, e se santificou sendo empregada doméstica. Nós temos São Crispim, padroeiro dos sapateiros. Então, nós temos São Bento Labre. Sabe quem é São Bento Labre? Ele era indigente, e foi santo como indigente nas ruas de Roma, chamando os piolhos de pérolas de Deus, e foi santo assim. Então, na igreja, o que não falta é lugar para ser santo. E sabe, essa é outra figura para a gente entender isso aqui. Ser católico é ter consciência da comunhão dos santos. E essa comunhão dos santos, na sua diversidade, nos ajuda a ver, eu tenho um lugar aí também. Então, ser católico não é só a igreja de 2023. É a igreja do primeiro século, a igreja do segundo século, a igreja do terceiro século, a igreja do quarto século, quinto, sexto, sétimo, até hoje. E vai ser as igrejas do futuro também. Tudo isso daí é a nossa família. Quem está no purgatório é tudo nossa família. Quem está no céu é tudo lá. Sabe? Igreja cheia de santo por causa disso. Para a gente lembrar para onde que a gente está indo. Mas essa comunhão não é só com os santos. Eu gosto de Santa Teresinha. Ótimo, gosto de Santa Teresinha, vive com ela. E nós vamos viver todo com ela. Mas com esse que está do seu lado também. Então, essa comunhão dos santos, que a gente professa no credo, a gente esquece de viver essa verdade. E de pensar, isto é ser igreja. Por isso que igreja católica tem santo. Para a gente saber
que é esse o nosso lugar. Ah, mas como que eu sei? Vamos perguntar para Deus. E Deus vai mostrando aonde a gente deve ir. E é assim que funciona. A gente não tem a estrada pronta. E vamos ter fases, vamos ter crises. Como eu falamos ontem, vai ter hora que vai sair daquele lugar, vai para outro. Eu não gostaria muito de estar lá, mas vou ter que ir, porque precisam de mim lá. Sabe? Então, esse processo é Deus quem faz. Então, Deus dispõe cada membro no corpo de acordo com a vontade dele. Então, vamos descobrir, eu não sei qual é, a gente vai descobrindo qual é o nosso lugar. E aí a gente vai vivendo essa comunhão dos santos. Tá? Então nós estamos em comunhão com o Papa Francisco, estamos em comunhão com o nosso bispo, devemos estar em comunhão com o nosso pároco, aqui no caso com os vigários, também, em comunhão com nossos irmãos da pastoral, em comunhão com as outras paróquias, em comunhão com o mundo inteiro. Isso é ser católico. Então você vai lá num país, tem uma igreja católica, você entra, você sabe que é a sua casa ali. É diferente? Claro que vai ver o catolicismo de forma diferente, mas essencialmente a fé está lá. Tá? A fé está lá. Aqui, muitos, eu não sei como que é a ascendência de vocês, mas o Brasil é cheio de imigrante e descendente de imigrantes, não é? Na minha terra, os carlistas fundaram uma comunidade e o padre teve o cuidado de construir a igreja como réplica de onde os imigrantes vieram, para eles se sentirem em casa, aonde eles estavam. Isso é a igreja católica. A acolhida ao estrangeiro, a acolhida àquele que não tem. Tanto que o catecismo tem uma expressão: a igreja é família dos que não têm família, porque sempre vivendo essa comunhão. 12:21, não pode dizer o olho à mão, não preciso de ti. Então a gente tem que trabalhar para não desprezar os outros. Então, movimento pastoral, nós somos a salvação da igreja. Tenha medo dessa pastoral e desse movimento. Nenhum movimento pode falar, eu sou a salvação da igreja. Nenhuma pastoral pode falar, eu sou a salvação da igreja. Todo mundo tem que aprender. Então tem que ter as senhoras do apostolado cantando, levantai-vos, soldado de Cristo. Tem que ter a Legião de Maria cantando, lá, a Virgem, a Mãe Legionária. Tem que todo mundo, tem que carismático levantando a mão, tem que ter os vicentinos fazendo os grupos, visitando os pobres. Tem que ter tudo isso. E cada um na sua especificidade vai trabalhar para a construção do corpo de Cristo, que é a igreja. E o sofrimento nosso também faz parte disso. Tá? 12:25. Os membros tenham igual solicitude uns para com os outros. Então, outra marca de ser cristão católico, a cooperação. Um ajudar o outro, de acordo aí com a necessidade. 12:26. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham da sua alegria. Então, outra regra, viver com solidariedade e tirar a inveja e o orgulho fora, que é o pecado do demônio. Mas a gente que vive em comunidade, Atos dos Apóstolos é bonito, começa com Pentecostes, né? Daqui a pouco chega lá Simão Mago, que quer comprar o poder de Pedro. Vem Safira com Ananias, que mente para os apóstolos e mente para o Espírito Santo, mentindo sobre o dinheiro que colocou aos pés dos apóstolos. Então a igreja é isso aí. Então tem a alegria, tudo mais,
Mas tem problema. E vai ter os Judas da vida, sabe? Vai ter os problemas da vida. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Ah, eu não sou mais católico, está cheio de gente hipócrita. Onde não tem hipócrita nesse mundo? Sabe? Na política não tem hipócrita nenhum. Então, todo lugar tem. E a igreja é o lugar das máscaras cair para a gente aprender a viver. Tá? Então, isso forma a nossa identidade. Mas qual que é o centro dela? O centro é o que o Concílio Vaticano II coloca. Igreja é comunhão. Católico é ser de comunhão. É aprender a fazer comunhão o tempo todo. E construir comunhão o tempo todo. Tá? Às vezes a gente cria divisão, mas a gente sempre tem que procurar o que eu estou fazendo para que essa divisão não aconteça. Amém? Então vamos em pé. Então amanhã nós vamos ver a identidade do cristão leigo, né? Para que a gente possa ver aí a dimensão pastoral desse ser católico, tá? Então o leigo, como ele deve viver a sua própria identidade. Então rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E dê em paz, que o Senhor vos acompanhe.